Aula podcast com Rafa Martins, Guto Rocha, Dado Schneider, com apoio de Estúdios Combo, que daqui a pouco aparece aqui. Hoje é marketing raiz, tá? Eu, por ser o decano aqui da mesa, eu resolvi trazer esse assunto porque nós estamos falando demais de marketing. A minha sensação é do segundo nível. Especificidades, marketing digital, e não estamos falando daquilo que nos move para dizer que trabalhamos em marketing. A primeira coisa, vou falar para vocês dois, a primeira coisa que me irrita profundamente como marqueteiro é que os marqueteiros se ofendem quando são chamados de marqueteiros. É que foi sendo algo pejorativo. Isso é marketing. Não é. Isso é marketing. E hoje me irrita profundamente pelo seguinte: eu dou palestra para todas as categorias profissionais e eu digo para médicos e advogados, eu invejo vocês. Porque são duas categorias que blindaram a sua profissão. Difícil. Né? Blindaram. Né? Inclusive são chamados de doutor. Aí eu estava numa reunião com 4 advogados, eu com doutorado recente, fazia 10 dias que eu tinha terminado o doutorado, né? Mas eu nunca me apresentei. Exatamente, eu nunca me apresentei doutor Dado, né? Mas aí a apresentação na reunião foi doutor Beltrano, doutor Ciclano, doutor Fulano e o Dado. Eu digo, vocês fizeram doutorado aonde? Né? Mas assim, eu tenho uma inveja dessas profissões que se blindaram e que são... meu filho é advogado, meu filho é médico. Porque eu fiz comunicação e eu nunca me apresentei comunicólogo Eduardo Schneider, tá? E aí o marketing passou a ser confundido, né, com estratagema, safadezinha, tô fazendo o meu marketing, malandragem, e marketing não é isso aí. Uma observação, essas duas categorias, tanto médico quanto advogado, têm limitado a capacidade de fazer marketing. Pelo conselho. Sim. Da organização. E, pelo visto, a galera do marketing acabou não fazendo um bom marketing de si mesmo. Não, exatamente. Ó. Quer ver uma coisa? Ó? Qualquer pessoa pode ser especialista em marketing com um curso de fim de semana. Ou um vídeo no YouTube. Ou um vídeo no YouTube. Tá? Então, assim, lamento que não tenha uma prova, tipo prova da OAB ou residência, 2 anos, um selo, porque assim, o que tu faz? Trabalha em marketing. Até tem, né? Se tu é assinante do Clube Share e tu fez os cursos e terminou ele, tu tem um selo que poucos têm, né? É verdade. E que comprova o conhecimento. Reconhecido no mercado. Tá, mas aí assim, por exemplo, uma outra crítica que eu sempre fiz aos meus colegas de comunicação. Comunicação é um dos pilares, eu vou falar sobre isso, nós vamos discutir. Que eu detesto os 4 P's do marketing, tá? Eu vou dinamitar os 4 P's, eu quero ouvir vocês. Mas assim, comunicação é um dos pilares do marketing. A pessoa é formada em comunicação e diz que é consultor de marketing. Não, você é consultor de comunicação. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Nós não temos um curso no Brasil de formar profissionais de marketing. Tem pós-graduação. Pós-graduação. Sim. E por que a gente, não sei se tu tem essa resposta, mas por que a gente confundiu no Brasil o que é marketing e o que é comunicação? Porque era muito proeminente o papel das agências de publicidade dentro dos anunciantes, dos clientes. A gente acabava fazendo, eu fiz parte dessa era, a gente acabava fazendo o marketing. Não, a gente estava fazendo a parte de divulgação, né? Só que a gente influía, dava dicas por conhecimento, a gente dava dicas, mas assim... logística, precificação, a gente não se metia nisso, mas assim, em algumas coisas, marketing e comunicação ficaram... Mas qual a diferença de marketing e comunicação? Já vamos chegar lá, tá? Nós vamos falar uma coisa, eu vou falar uma coisa, a aula é minha hoje, tá? Nós vamos falar... Tô provocando aqui. Um aluno fez a pergunta certa na hora errada, então... Segue o flow. Segue o flow. A primeira coisa que existe no ensino de marketing é: estamos aqui na Terra para conquistar e manter. Nós não estamos aqui entre nós nos conquistando e nos mantendo amigos. Sim. Nós não estamos conquistando e mantendo postos de trabalho. Não estamos conquistando e mantendo pessoas para a nossa vida amorosa. Né? Eu tô no negócio de manter. Então, conquistar e manter. Não. E o manter significa uma reconquista permanente. Mais difícil. Bem mais difícil. E aí, uma das coisas que está se dinamitando dos primeiros conceitos de marketing é que hoje se dá muito mais ênfase a conquistar do que a manter. Muito mais. Mas assim,
É absurdamente. Isso aqui lá no passado vinha aqueles conceitos assim, um cliente em casa custa muito mais barato do que um novo cliente, blá, blá, blá. Não foi isso sempre? Sempre. Sim. Então, isso aí tá se esquecendo. Tá só se obcecando, assim, a obsessão em conquistar clientes. E tem uma razão pra isso, Nato. Eu acho que tem. Qual é? As startups. As startups. Ó, se você não ouviu, Você não ouviu? Ouça lá. Exatamente. volta lá que o Rafa falou. E eu não sou contra startup, eu sou contra essa coisa só se pensar no escalável. Growth, crescimento, escalável. E a sensação que eu tenho é que entra um monte de gente e sai um monte de gente. Balde furado. Há um tempo Exatamente. atrás eu fazia uma apresentação, né? Quando eu fazia palestra. Muito boa aqueles. E eu falava que todo mundo fala de growth. E a última etapa do growth é o layoff. O que é o layoff? Layoff é quando se demite boa parte das pessoas que a gente contratou a mais ou para um mercado que já não existe mais, né? E isso aconteceu muito nos últimos anos, basicamente porque as empresas estavam focadas apenas em crescimento. Crescimento quer dizer novos clientes. E manter clientes é muito mais difícil. Castelo de areia. Exatamente. Mas é que foi uma onda também, né? Alguns setores, eles demandam crescimento. Eles demandam. Eu acho que... Eu não sei se eu posso me meter na tua aula. Pode. Professor. Mas eu gostaria de saber como que tu regulava isso na época da Claro. Que foi um setor que tinha que crescer. Porque era um setor novo, concorrendo, e tinha que crescer. Mas eu tinha um vício de origem. Eu tinha pânico quando o churn, que era o termo usado, né? O que é churn? É a taxa de gente que sai, tá? Resumindo em miúdos, cancelamentos, tá? E eu ficava doente. E até hoje, eu não sou obcecado por quantas pessoas estão me seguindo ou não estão, mas eu não deixo de olhar quantos deixaram de seguir. Eu fico muito mais triste com o número que deixa de seguir, que é pequeno, do que com o número que tá ficando grande de novos entrantes. Porque eu digo, mas por que saíram? Porque eu fui adestrado que marketing conquistar e manter. Customer success. E não é? Para mim é customer satisfaction, que tu tá me dando o gancho para fazer a sequência do que eu ia falar. Não foi combinado. Não foi, mas é que tá Mas deveria. É filho, né? É filho. É filho. Assim, ó, satisfação é uma palavra que não se usa. Inclusive CS, né? Que é Customer Success. Eu digo assim, muda para Customer Satisfaction. Porque a essência do marketing está na satisfação. Olha aí, Davidson Vieira, que é especialista em CS, muda para... Não, o CS continua se chamando CS, mas não é Customer Success, porque Success tem uma ideia de sucesso no Brasil. E sucesso é viva, parabéns. E to be succeeded em inglês é lograr êxito, é conquistar, é lograr, foi efetivado aquilo. Então, sua inscrição foi realizada com sucesso. É uma coisa que me irrita ouvir, porque assim, é uma tradução literal de um texto em inglês em que success tem um conceito lá. E aqui, sucesso, a Ivete Sangalo tá fazendo sucesso, a Anitta tá fazendo sucesso. O Neymar tá fazendo sucesso, o Guto com suas palestras, o Rafa com suas palestras. Tem que dar um feedback para esse pessoal aí. Não usar os termos em inglês. Não, mas não é. Então, assim, marketing é satisfação. E aí tem aquele asterisco do encantamento, né? Não está errado a gente falar em encantamento. Mas antes do encantamento, tem a satisfação. Posso perguntar o que é uma definição de satisfação para ti, Dado, quando a gente fala de marketing? Satisfação é assim. Eu ensinava para meus alunos lá no passado que marketing é o cliente sair melhor do que entrou, tá? Uou. E assim... Tá falando de... O cliente sai melhor do que entrou. Salão de beleza. Tudo. De uma palestra, de um salão de beleza, de uma loja, de um site. Se eu sair melhor do que eu entrei, Padaria. tudo. Se eu entrei melhor do que eu saí, legal. E não necessariamente comprar, tá? Que eu já vou falar da outra que é a recompra. Mas assim, o que é a satisfação? A pessoa que está assistindo a gente, tá? Pode estar ouvindo ou vendo. A pessoa que está assistindo a gente, ela vai ter 3 sentimentos em relação ao que ela está passando agora. Ela vai ficar satisfeita. Ela vai ter achado mais ou menos. Ela vai ficar insatisfeita. As graduações para o NPS lá, pode ir até 10, tá? Mas a pessoa vai dizer assim, valeu a pena ter ouvido a gente.
Não valeu, foi mais ou menos, tá? O próprio Netflix criou esse método. É mais efetivo. Gostei, não gostei e tanto faz. Porque são 3 sentimentos. As graduações, né? O gradiente aí é imenso. Mas assim, nós entramos aqui, a gravação foi boa, não foi? Nós vamos agora sair daqui, vamos para qualquer lugar, um restaurante. Gostei mais ou menos ou não gostei? E isso parou de ser falado e aí começou a se falar em encantamento. Mas voltando para a satisfação, eu posso entrar numa loja, é mais fácil o físico, mas assim, o site também funciona. Eu posso entrar numa loja e eu sei, por exemplo, que a minha namorada está querendo comprar uma blusinha preta, tá? E eu entendo de moda, né? Eu entro, olho numa loja do shopping, a blusinha que ela quer. Eu entro na loja e digo assim, moça, quanto é que custa essa... E ela já vem, você é um cliente muito especial, que ela fez aqueles cursos todos, né? E eu digo, não, eu só quero saber o preço da blusa. Ela diz, é tanto. Eu digo, valeu. Eu digo, como é o nome dessa loja? Quando eu chego na casa da minha namorada, eu digo, olha, a loja tal tem uma blusinha assim que você quer. Quando ela for na loja comprar, não é a primeira compra. É a segunda compra. Quem comprou primeiro fui eu. Comprei a ideia de, tá? Foi por isso que eu criei o conceito de que marketing é recompra. Porque quando a gente vende pela primeira vez, pode ter sido um encontro casual, a pessoa pode ter esbarrado ou no site, ou no aplicativo, ou na loja, no produto. Podia ter sido uma coisa casual, eu chamei, vem cá ver alguma coisa, sabe? Atenção, aqui tem não sei o que na nossa loja. Pode ter sido uma coisa casual, a primeira compra. Mas a segunda compra nunca é casual. A segunda compra é marketing. Então, marketing, para mim, é recompra. Não estava combinado, né? Isso aí que tu tá falando no digital é conversão assistida. São os canais que assistem até a venda. Eu tinha uma época nos nossos estandes da PM Web lá no Fórum E-Commerce, eu fiz em inglês, óbvio, o Second Sale Effect, que é... Valoriza 20% em inglês. Tentar, às vezes mais. Se tu converter pro dólar, tá 5 para 1, né? Não, 20. O lance aqui é o seguinte, ó. A gente tá viciado. Eu gosto muito do que o Dado fala. A gente tá muito viciado na primeira compra. Exatamente. A gente tá muito viciado na primeira compra. Mas o que gera resultado é a segunda compra. É a segunda. E aí, a primeira compra, ela... Depois eu posso fazer uma colaboração olhando para o que é o custo de aquisição de cliente versus o que é custo médio de venda. Que é... A gente precisa de mais contador no marketing. Porque às vezes o cara tá usando o indicador errado, mas não é só o indicador errado, ele tá usando a rúbrica errada para conseguir colocar no relatório de receita e gastos que ele tá tendo. Então ele tá configurando um custo de venda como aquisição de cliente. Só que ele só vai ser teu cliente quando ele comprar de novo. Exatamente. Mas o conceito de segunda compra não é a segunda compra efetivada. Eu posso comprar a ideia e não ser eu que compro. Agora, eu não sou ligado em carro, tá? Mas se tem um carro que um dia, se eu ficar muito rico, eu vou ter, é o Rolls Royce, tá? Então, assim, eu tô caminhando de mochila, com 23 anos em Londres, paro na frente de uma revenda Rolls Royce. Eu nunca fui ligado em carro, mas, pô, eu nunca tinha visto um Rolls Royce na minha frente, né? O Edu Lira fala que você nunca sonha com o que você não conhece. Tá? E aí eu fiquei olhando o Rolls Royce e veio um senhor, assim, de terno e gravata, lenço de seda, assim. Por favor. Eu digo, não. Meu tênis estava sujo. Não, muito obrigado. Eu disse, não, por favor. E eu digo, entrei na revenda Rolls Royce, pô, que legal. Ele disse assim, ele abriu a porta assim, senta. Eu digo, não. E aí, claro, eu já trabalhava em marketing e tal. Aí depois o cara foi super bem atendido, me ofereceu café. Eu disse assim, por que eu com esse aspecto, o senhor me fez tudo isso? Ele disse assim, porque o dia que você comprar um Rolls Royce, você vai comprar de mim. E me deu o cartão. Então, o dia que eu comprar o Rolls Royce... Tá guardado vai ser seguro. Claro que tá. Ah, não pode ser. Claro que tá. Óbvio então, que no próximo, tu vai ter que trazer aqui. Eu tenho que achar, porque tem alguma gaveta lá do... tá? Mas tem. Tem no plastiquinho da viagem para Londres, tá? E assim, essa compra é a segunda. Mas pode ser da blusinha preta, entendeu? É que é um produto. Esse é um produto que é muito difícil encontrar compradores, né? Eu tive mês passado na Aston Martin. E a gente até falou disso aqui em outros episódios. Esse então. E foi bem pertinente esse teu comentário. E é exatamente isso, cara. Quanto custa encontrar um cliente de Aston Martin? E aí, fazendo um paralelo, falar do nosso amigo Guilherme, que nosso colega investidor no Share e em outros negócios também,
Que me proporcionou andar pela primeira vez num Porsche. E ele trabalha com o banco, o private banking, né? Que é o banco que tem muito recurso, precisa alocar. E aí eu perguntei pra ele, né? Como é que tu faz pra conquistar cliente? Ele falou, ele tem que ser meu cliente antes de ter dinheiro. Claro que sim. Porque se eu ficar zilionário, como é o nome daquele teu amigo? É isso. Exatamente. E aí, imediatamente eu preciso lembrar a minha primeira visita numa Louis Vuitton. Eu tava em Los Angeles e eu entrei na loja e eu pensei, os caras não vão me atender. Baseado exatamente nessa tua... Todo largado, assim, né? Turista brasileiro, Estados Unidos, de água 2009. Uma roupa de cada não era um marca squeeze, americana. era uma garrafinha daquela. Garrafinha E normal. aí a mulher me atendeu muito bem. Muito bem. E eu falei pra ela, nossa, não tenho... Na época eu não tinha como comprar e eu não tinha nem pra quem comprar. E aí... Na época. Na época, né? E aí eu lembro que ela me deu ainda um catálogo. E eu levei o catálogo pra casa. E virou um item de decoração, cara. Total. E isso tem a ver com a construção de uma marca e a responsabilidade de todo mundo construir uma marca. Tá, e aí a mesma questão, mesmo exemplo de revenda de carro, diz que o Nelson Rockefeller, né, bilionário, filho do John Rockefeller, ele estava servindo, então ele estava vestido de marine, tá? Ele estava vestido de fuzileiro americano, tá? E estava indo para casa em Nova York e entra na revenda, eu acho que era Cadillac, tá? E o vendedor de cara, vendo ele vestido de soldado, disse assim, isso aqui não é pra ti. Né? Ele vai pra casa, bota seu terno e gravata, volta à revenda no seu Cadillac com o seu motorista, entra na revenda e compra a revenda para demitir o vendedor. A mesma coisa. Então, vamos voltar para a satisfação, tá? A satisfação é que me faz voltar. Então, marketing é recompra, marketing é satisfação. Eu não volto porque eu estou encantado. Eu volto porque eu estou satisfeito. Se eu ficar encantado, que é 1 em 1000... Qual foi a última vez que vocês ficaram encantados com algum produto ou serviço? Encantados. Não é muito satisfeitos. Muito satisfeitos é uma graduação do ok, mais ou menos, e não ok. Qual foi a última vez que vocês ficaram encantados? Pode ter sido um show, pode ter sido uma lagosta, pode ter sido um caranguejo na beira da praia. A última vez que vocês ficaram encantados? Uma boa pergunta, cara. Viu só? Cara, é assim, ó, demora horas pra cavocar na cabeça, porque assim, não é assim, também... gostei muito do filé daquele sujinho lá da esquina. Não é gostei muito. E também tem um fator de referência, né? Quanto mais tu te expõe a esse tipo de referência, mais exigente tu fica, mais difícil é tu ser... Pode ser com a temperatura da cerveja do bar da esquina, que lá nos restaurantes finos não tá tão gelado como tava no bar da esquina. Eu tenho uma... Encantado. Eu fiquei encantado com a água saborizada. Eu tô falando. Cara, é muito Mas é a nível de encantamento. Total, porque eu tenho um preconceito muito grande com água saborizada, principalmente porque eu acho que é um tipo de refrigerante disfarçado. E aí eu ficava tomando e olhando os ingredientes. É por isso que tu entrou falando. Exatamente. Eu fiquei encantado. E aí eu virei o que a Forrester chama hoje, de devotee, que é o cara que ele é tão apaixonado pelo negócio que ele começa a fazer propaganda gratuitamente. Mas 95% deles fazem com que a empresa venda mais para outras pessoas. Foi o que eu fiz. Eu fui lá, botei no meu Instagram, falei pra vocês. Olhei até no iFood, ver se não podia comprar uma caixa. Mas vê como isso é raro. É muito raro. Porque se tivesse sido qualquer mazela, desgosto ou entrevero, entraria aqui e disse assim, pô, cara, a gente se manifesta a respeito de produtos e serviços do que a gente ficou insatisfeito. Eu sou ruim de reclamar. Não. Porque eu sempre posso fazer negócio com quem eu vou reclamar. Então eu reclamo só no privado. Eu reclamava mais, eu também parei de reclamar, porque eu posso palestrar, tá? Então... Eu parei mão do capitalismo. Eu parei de reclamar, mas assim, vê como a gente não fala isso mais em marketing. Marketing é satisfação, não é encantamento. Marketing é satisfação. Mas eu acho que... E satisfação leva a recompra, e marketing é recompra, porque a recompra é quando é a segunda compra. E tu viu que tu falou venda, eu falo compra, eu gosto de falar compra, sabe por quê? É que eu tô no negócio de venda. Exatamente. Tu tá no negócio de compra. Tu tá criando condições propícias pro cara comprar.
perguntinha, Dado. Se eu mirar no encantamento, eu posso acertar na insatisfação? Não. Por quê? Por que não? Porque tu deixa de cuidar coisas básicas e fica só pensando naquele momento mágico do encantamento. Entendi. Mas tu acha que isso serve para qualquer empresa? Para qualquer. A quantidade de horas que se gasta falando de jornada do cliente e em coisas básicas erram. A quantidade de horas que se gasta falando de encantamento e não se vai lá na ponta ver que a menininha tá no WhatsApp, que nem ontem a menininha me atendeu no aeroporto, e a menininha no WhatsApp, eu digo, boa tarde, ela, o que é? Sabe? O que adianta falar em teoria de encantamento, teoria de tudo, cara? Não se tá indo nas pontas, não se tá indo, não se faz o trajeto. Sabe por que eu não gosto da palavra jornada do cliente? Porque jornada não é uma ideia de jornada nas estrelas, pegou um foguete. É o trajeto. A jornada, o trajeto, tu tem que gastar sola e sapato e ombro a ombro junto olhando. É o trajeto. O que ele faz agora? Eu saio do elevador no hotel. Cara, isso aconteceu. Mês passado de novo. Saio do elevador no hotel. Olho o que tem que estar na... O que tem que na parede quando eu saio do elevador do hotel? Que eu nunca fui nesse hotel. O que tem que estar lá? Pra lá, os números pra lá. E eu tava com 211, tá? Tava lá, 201 a 206 pra lá. Aliás, 201 a 205 pra lá, 206 a 210 pra lá. E eu com 211. Só que era 1h30 da manhã. Deu uma travada. Eu tive que descer. Aí tava aquela pessoa que trabalha na madrugada com mais de 45 anos. É óbvio que ela não vai ser simpática, né? Ela tá com mais de 45 anos trabalhando de madrugada, ela tá com uma carranca. Eu digo, moço, onde é que é o 211? Ah, depois da porta de emergência. Eu digo, mas eu nunca vim aqui, moço. À 1h30 da manhã. Da palestra e não sabe ver onde é que é o quarto do hotel. Não, porque não tinha. Tinha informação, mas estava errada. E 90% dos hotéis não tem informação quando a gente sai. Sabe por quê? Tá aqui assim, sabe por quê? Porque fica mais bonito aqui. Porque o arquiteto botou aqui, que é mais bonito. E ele não fez o quê? O meu trajeto. E é que nem quando eu vou numa Tá cafeteria. entendendo o que é trajeto? O trajeto é faz o trajeto. Um exemplo rápido disso. O trajeto pode ser aqui, tá? O trajeto pode ser aqui. Quando eu vou na É mais fácil medir aqui a jornada do que o trajeto. Quando eu vou na cafeteria linda, maravilhosa, o café, não sei o que, darará, e aí vem num copinho que não tem alça. E eu queimo a mão, cara. Eu tenho que pedir um guardanapo pra ficar em volta ali do negócio. Quebrou toda a Eu fui na Copenhague de Congonhas anteontem, tá? E aí, paguei um café que é muito mais caro que os outros. Mas é da Copenhague, porque eu vou sentar numa cadeirinha de vime, né? Mesinha de mármore. E ela vem com um copinho pra mim. Eu digo, moço, bota na xícara. Ah, nós estamos sem água, não vou poder lavar xícara. Então avisa pra moça do caixa. Você tá entendendo o que é? Sim. Satisfação. Satisfação tem Projeto. a ver com expectativa e desempenho. Promessa e entrega. Diz lá no caixa, olha, moço, nós estamos sem xícara. Eu ia dizer, não tem problema. Agora, não disse na entrada, vem com um troço de papel depois de eu pagar caro. Eu fiquei o quê? Satisfeito, insatisfeito ou mais ou menos? Isso é totalmente satisfação. Insatisfeito. Vamos pra lógica. E aí nós vamos discutir. O Dado chega na cafeteria e ele fala, quero um café expresso. E aí a moça olha pra ele com muita ternura e fala, infelizmente, o aeroporto está sem água no momento. Eu vou falar pra ela. Mas nós temos água mineral e a gente pode servir o seu café num copo plástico feito com água mineral. O Dado nessa hora, ele olha em volta e compra tudo quanto é chocolate. Sim. O que eu vou dizer pra ela? Tamo Expectativa junto. versus entrega. E aí, uma coisa que eu li há 200 anos em inglês, que é mal traduzido, é mais ou menos o seguinte. Me traga um problema cedo e terás um aliado na solução. Me traga um problema em cima da hora e terás um juiz que vai proferir uma sentença. Deveria ter me falado. Se tivesse me falado. Então, assim, é expectativa e desempenho. A Amazon, quando começou no Brasil, tá? Eu mandava buscar livros lá pro mestrado, pro doutorado. Doutor, tá? A Amazon sabia que ia entregar em 15 dias. Demorava isso tudo, tá? Mas ela botava entre 17 e 20 dias. O que acontecia no 15º dia? Já chegou! Porra, demorou 2 semanas, cara. Mas o que eles trabalharam na minha cabeça? Expectativa e desempenho, promessa e entrega. Isso é a base da satisfação. Tá? E agora, estão se esquecendo isso em função de botar pra dentro, botar pra dentro, botar pra dentro. E depois dizer, você é uma pessoa muito especial.
O que aconteceu com a Latam comigo anteontem é uma piada. Uma piada de atendimento. Eu fui num X em Pelotas e o cara, o Ronaldo Lanches, quando eu vou falar porque foi uma boa experiência. Cheguei lá... Saiu satisfeito. O pessoal, saí satisfeito. O pessoal André lá, que foi me levar... Volta lá. Com certeza, inclusive tô falando deles aqui. Devotee. Quando eu vou nos lugares, os caras querem me levar no restaurante chique, né? Daí eu falo, não, quero comer o que vocês comem no dia a dia aí pra conhecer a cultura local também. E aí chegamos lá e tava mais ou menos cheio o lugar, daí a mulher falou, o X tá demorando 2 horas. E aí eu, isso é profissionalismo, cara. 2 horas, né, cara? E aí eu queria eu acho que o nome é Deixa Que Eu Danço, que é o nome da banda local, o nome do X que mais sai lá. Acho que era uma coisa assim o nome. E aí mas a batata sai em 15. Se vocês quiserem comer a batata antes, eu disse, beleza. Aí pedimos ali e tal. Tu entendeu que é o oposto da Copenhague? O oposto da caixa da Copenhague. Sabe o que é? A caixa não faz o café. Então não é problema meu, não é meu serviço. Essa mentalidade que a gente tem. Não é e aí, serviço. Maravilhosamente, o X chegou em 1h30. Mas ele sabia, cara. Ele sabia que era 1h30. Ele disse 2, porque tu tá no lucro. Cara, a Disney faz isso há 200 anos. Ronaldo Lanches. Não precisa ser a Disney, não precisa ser a Copenhague. Vai pra uma fila que eles sabem que é 2 horas, eles botam 1h30. Quando tu chega na metade da fila, tu diz assim, pô, só 45 minutos, estamos no lucro. O quê? Tu tá ficando 1h30 pra andar 3 minutos e tá achando bom. Tirar foto com a princesa. Mas isso é expectativa e desempenho. Promessa e entrega. Isso funciona algumas vezes. Também se o cara começar a prometer sempre mais e entregar menos, ele começa a ter uma perda de credibilidade. Sim, óbvio. Tu tem que ter uma sintonia fina. Mas é a sintonia, mas isso que é? Dedo no pulso do mercado. Isso é fazer o trajeto do cliente. Tá sempre se colocando. Quando mudaram aquele conceito de foco no cliente para foco do cliente, não é jogo de palavras. O foco no cliente, eu imagino, quando o cara... Foco no cliente. Eu imagino um cara num escritório com ar-condicionado, acarpetado e uma luneta vendo os clientes lá longe. Foco no cliente. Foco do cliente é eu com a visão do cliente. Com óculos do Rafa, esse do... Com óculos do Rafa. Do Ray-Ban Metas. O Ray-Ban do Facebook. Trouxe aí, inclusive. Quanto tempo que a gente tem que eu tô completamente fora aqui? A gente tem 30. 30 tá ótimo. Tá, mas olha só, vamos do marketing raiz. Tu não explicou ainda a diferença do marketing para comunicação. Eu vou chegar lá. Fez a pergunta lá atrás. É que eu vou chegar lá. O aluno chato. Eu vou chegar lá. Chegou a minha resposta? Vou chegar lá. Por que as pessoas compram? Bah! Por que as pessoas compram? Necessidades. Necessidade, desejo, vontade, oportunidade. Racionais e emocionais. Tá. E elas compram, eu vou dar assim, pra vocês assim, a resposta, tá? Vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá. Eu tô até anotando. As pessoas compram porque sim. Porque sim. Porque elas têm algum referencial lá atrás que lhes fez comprar. Salvo raríssimas exceções que foi uma questão de oportunidade. Então, por exemplo, meu pai tinha um amigo muito chique, tá? Que estava sempre com lenço de seda. Meu pai não usava lenço de seda no blazer, tá? Eu, de repente, começo a ficar executivão de empresa numa época meio IUP, que se usava muito terno. O que é IUP? IUP é Young Urban Professional. São os períodos da década de 80 que o pessoal era IUP, Young Urban Professional. IUP. Depois do HIP? Depois do HIP. Tá? Eu aprendi isso assistindo uma palestra do Dado Schneider. E aí, quando eu comecei a ir em festas muito chiques, eu comprei um lenço. Tá? E aí um dia eu vejo a foto das festas que o meu pai ia com esse velho que eu ia também. E eu digo assim, é por isso aqui. Não estava espelhando nem no meu pai. É o referencial. Era porque sim. Amigo chique. Tá? Então assim, a gente tem referenciais e aí o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tá? Ou seja, a compra não é decidida aqui. E a gente não para de falar em neurociência. A gente já sabe que tal cor daqui do cérebro, a gente já sabe que no hipotálamo, não sei o quê, a gente está estudando tudo de neurociência, que é o lugar onde a gente racionaliza a decisão de compra que foi feita emocional aqui. São as love brands. Não é só isso. As razões pelas quais a gente compra estão aqui. Necessidade, desejo, recalque. Tá?
Eu tive um professor... Recalque. Eu tive um professor, que era meu chefe na escala, o Marcos Paim, que um dia ele fez o seguinte desenho. Ele dava aula para os funcionários, tá? Aula para os funcionários. Ele fez um desenho assim com várias lacunas, tá? Ele fez assim. Imagina uma linha assim, a linha da tua vida, tá? Aí tu vem assim, lá no ensino fundamental, no primeiro e segundo ano, um cara te dá um soco no meio, no meio do intervalo, do recreio, tá? Aí isso é uma lacuna para a pessoa. Aí depois passa um tempo, 12 anos, se apaixona pela primeira vez por um colega de aula e ela fica com o cara 3 anos mais velho, tá? Um lacunão, tá? E vai indo. Aí vai lá, quando tá começando a trabalhar, são 2 candidatos, tem um chefe, o candidato escolhe o outro. Outra lacuna, tá? Então a gente vai fazendo assim um monte de lacunas, lacuninhas e lacunões, tá? Aí quando a gente se depara com consumo, compra, vida em geral, quando a gente compra aquele relógio que a gente estava louco para comprar, a gente não está preenchendo a lacuna de não ter tido relógio quando era jovem. A gente está preenchendo a menina que não quis ficar com a gente, o soco que a gente levou. A vida é essa coisa, tá? Então, a gente compra as coisas, não é porque, afinal, isso aqui me conecta com o meu celular e blá, blá, blá. Claro que não. É que nem o velho que já tem carro, compra uma moto. Não, porque dribla o engarrafamento, é fácil de estacionar. Não, ele quer liberdade no rosto e, de repente, um amor na garupa, entendeu? Então, assim, não se fala mais isso. Por que as pessoas compram? As pessoas compram porque sim. E a gente devia estudar cardiociência do coração e não só neurociência. E a gente só está lendo livros de técnicas e não de motivações. Os livros de motivações são romance, alma humana, filme de amor. A gente não fala mais disso. Então o estudo do marketing é só técnica. Quero saber o que vocês acham. O seu fumei um. Eu acho que... Pode ser as duas coisas. Acho que sim. Essa reflexão do dado e usar um conteúdo que o Rafael publicou há pouco nas redes sociais, falar o seguinte, ó. Dado acaba de explicar por que o Airbnb consegue vender mais fazendo branding e não performance. Sim. Porque ele se conecta... O perfil do Rafael. O símbolo é até o Instagram, coração, né? @o perfil do Rafael. O símbolo do Airbnb é até o coração. Ao contrário. E é exatamente isso. Eu acho que eu falei isso em alguns podcasts atrás. A gente deixou se levar pelo cara que faz a análise do nosso site, que é o mesmo cara que vende anúncio no nosso site, e começou a acreditar que era tudo performance. Mas vamos ser bem honestos, se fosse tudo performance, a maior parte de nós estava fora, né? Porque nem todo mundo performa bem. Assim. E as marcas da mesma forma. E eu adorei a frase do coração. Tem razões que a própria razão nos conhece. E é exatamente isso. Pascal. Como que a gente se conecta com o cliente através dessa conexão emocional, né? Que faz o cara escolher uma marca. Eu tava com uns amigos, justamente eu acabei de falar neles aqui, né? Da Fruc. E a gente tava falando sobre teste cego. Fruc Bebidas. É do Sul. Explica o que... Empresa líder aqui em setor de água e refrigerantes. Isso. Concorre apenas com Pepsi e Coca-Cola. E eles falando sobre teste cego. E eu acho que o teste cego, ele é o maior exemplo da capacidade que uma marca tem. Então eles têm um refrigerante deles que é o Fruc Cola. E fazia o teste cego junto com Pepsi e Coca-Cola. E todos os milhares de testes que eles faziam com as pessoas que iam visitar a fábrica lá, eles nunca perderam. No máximo, eles empataram. Só que quando eles mostravam para as pessoas que as pessoas estavam tomando um produto que não era Coca-Cola, as pessoas não acreditavam. Elas não acreditavam. Mesmo ela preferindo tomar outra coisa, ela vai continuar tomando Coca-Cola. E isso é impressionante porque é a capacidade de uma marca se sobrepor à opinião própria da pessoa. E está alinhavada aqui. Não adianta aqui. Está alinhavada no coração. Já está costurada aqui. E essas motivações, elas podem mudar também, né? Sim. Pode, porque ao longo do tempo, sim. Eu nunca deixei de gostar de Coca-Cola. Eu só parei de tomar. Sim. Quer ver uma outra coisa? Fiat, tá? Foi a quarta marca. Tinha General Motors, Chevrolet, Ford e Volkswagen. Aí entra a Fiat. Obviamente que entra
com um produtinho ruim, Fiat 147. Devia ter entrado bem, mas entrou com um produtinho ruim. Qual foi? Taxada a Fiat, fui iludido, agora é tarde. Tá? Era um meme? Era um meme. Fui iludido, agora é tarde. E aí era tinha o meme da CCE. Exatamente, sim. Comecei comprando errado, conserta, estraga. Isso. CCE. O meme antes existia o meme. Tá. E aí o que aconteceu? Ao longo de 15, 20 anos, qual foi a marca que mais investiu em pesquisa de novos públicos, motivação para a compra e fez o trajeto do cliente para entender de mulheres que passavam a comprar carros, etc, etc? A Fiat. A Fiat foi a que criou mais porta-trecos, tá? Para maquiagem, batom, no seu, sabe? E foi... Adivinha quem é o líder de mercado já há mais de 15 anos no Brasil? Fiat. E aí... Ficou inteligente, adquiriu tecnologia. o que é interessante observar, Obrigado. É como o entrante ele se obriga a pesquisar mais esse trajeto. Pô. E aí não tem deuses sagrados. A Volkswagen era líder de mercado e perdeu para que foi chamado de fui iludido, agora é tarde. Então, assim, não tá ganho o jogo. É um jogo infinito, tá falando? Simon Sinek, jogo infinito, nunca tá ganho. Mas é que eu concordo com tudo isso, mas essa questão da escala, ela é complexa Claro que é, mas isso é a nossa discussão. Eu tô trazendo pra cá porque a gente já tem essa discussão. Mas satisfazer pessoas em volume é mais difícil. É mais difícil, mas é que eu tô vendo muito pouca importância em reter. Muito pouco. E aí, a forma de reter é que vamos fazer uma pesquisa NPS. Pô, não se conversa mais com os clientes. Não se pergunta mais por quê. Eu tive um problemaço com a Latam. Problemaço de snobismo meu. Por quê? Porque eu sou black, signature, blá, 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 blá. E o voo que eu viria de Fortaleza, no sábado, né? Fortaleza, São Paulo, que é um voo de quase 4 horas, naquele dia, o voo seria operado por um avião que vinha de Miami. Então, eu tinha classe executiva. Pô, um voo de 4 horas, uma classe executiva faz diferença. Em momento algum, quando eu fiz a reserva, me foi dito que seria aquela aeronave. Não foi oferecido para eu pagar o upgrade. E não foi oferecido nem por cortesia, porque eu viajo 3 vezes por semana com a Latam, entendeu? Aí eu entro no avião e eu digo, poxa, eles pagaram? Não, foi randômico, foi aleatório. Eu digo, mas por que não tem a programação lá do... Por que não tem, olha, os melhores clientes, os que viajam mais com a gente, né? Que mais a gente quer reter, bota lá na classe executiva. Não, eu disse, e vocês não podem fazer essa mudança aqui? Não, a gente não pode. Pô, que legal. Isso não foi ruim. Isso é do jogo. Isso é descuido de gestão. Não fizeram o trajeto do cliente. O problema foi eu postar isso. E dizer, pô, lamentavelmente, eu não ataquei nem ofendi. Lamentavelmente, a forma como lidaram comigo, um robô falando, eu digo assim, pô, robô, para de me maltratar o meu coração, sabe? Não, você veja bem, para de maltratar meu coração. É que eu acho que tem uma diferença. Isso é insatisfação. Que são a diferença de empresas feitas para durar e empresas feitas para crescer. E eu acho que a gente tem esses dois tipos de empresa no mercado. Porque eu acho que vamos pegar o exemplo do Nubank, por exemplo. Mas no DNA da Latam, tem a TAM do comandante Rolim. Não, da Latam tudo bem. As pessoas na porta. Tem. A Latam é a LAN chilena e a TAM. A TAM, Transportes Aéreos Marília, tá? TAM, foi do comandante Rolim, que me cumprimentou na subida da escada. E botava tapete vermelho. Eu não sou mais responsável por esse relacionamento com o cliente, então eu te sugiro que escolha voar sempre de azul. É, isso aí. Porque eu acho que se a gente for fazer uma análise baseada nessa questão que eu acabei de falar, empresas feitas para durar e empresas feitas para crescer, empresas feitas para durar precisam ter caixa ou não precisa ter pressa para ganhar tanto dinheiro. O que foi que aconteceu com o Nubank, por exemplo. Ele investiu muito nessa coisa do encantamento porque tinha dinheiro no caixa. Né? E hoje o Nubank é visto como uma das maiores empresas, né? Banco, enfim, financeiras, porque foi feita para ser baseada na ideia de satisfazer, de encantar e tal. Viu que ele falou feito para encantar, eu preferia satisfazer, mas tá certo? É que se tornou um mantra agora encantar cliente. Eu só quero ser satisfeito. Mas é que eu acho que... A média, a satisfação era tão baixa, cara.
Eu só quero ser Esse satisfeito. setor financeiro, passou mas por uma transformação absurda. Mas Cara. vocês não acham que tem diferença de empresas que foram feitas para durar e para crescer? Eu acho que a empresa é feita pra durar, cara. Ó, deixa eu falar uma coisa. Nascer, crescer e se perpetuar. Pra mim, empresa é nascer, crescer e se perpetuar. O negócio aqui é marketing raiz. O que o Dado tá falando é o seguinte. Você que tá no headquarter, né? Tá na sede da empresa, no ar-condicionado, sentado na cadeira, você tá pensando como fazer o seu trabalho melhor. E o que o Dado tá dizendo é o seguinte. Não adianta o que tu prometer. E sim o que tu entregar. Então, o Dado tá falando que o marketing, ele é sobre operação do core business. E não sobre promessas de marketing. Que vão ter promessas de comunicação. Então, quando a gente olha e fala o seguinte, onde é que tu aloca teu recurso? Aloca na operação. Aloca teu recurso em treinamento. Faz o negócio que o cara queira voltar. E não promete. E depois pede desculpa com uma linguagem formal. Mas aí que tá. Isso é justamente o meu ponto. Não é qualquer empresa que pode fazer isso. Deixa eu só contar uma coisa. Não, só contar uma coisa que tem em cima disso aí. Eu criei uma marca chamada Claro, tá? Uou! E no início... Drop. Tá? No início não tinha asterisco nos anúncios, tá? Eram canadenses que eram os proprietários. Não tinha asterisco nos anúncios, sabe por quê? Não tinha fale grátis. E aí, assim, de segunda a sexta, das 22 às 6. Não. Era assim o anúncio. Fale grátis e bem grande embaixo, de segunda a sexta, de 22 às 6. Sabe quantas pessoas reclamavam? 0. Por quê? Porque tava às claras. Mas isso só reforça meu ponto. Que qual? Não tinha letra pequenininha em contrato e as coisas mais palpitantes estavam em negrito. Por quê? Porque o cara precisava crescer rápido. Não. Acho que isso tem mais a ver com valores. São valores. E estratégia que tu adota pra crescer, Rafa. Porque tu pode... Isso foi colocado por terra. Sabe aquele negócio de Acho que não. Primeiro mês grátis, deixa teu cartão aqui, o nosso objetivo é que tu esqueça de cancelar? Porque o cara, qual é a meta do cara? É botar gente pra dentro. Ou crescer. Eu vi uma pesquisa... Eu ainda vou falar de comunicação. No Web Summit... Tempo nós temos aqui. Não sei, mas eu já me adiantaria. O Web Summit... Não, é a próxima. Eu acho que foi de 2022, o cara trouxe uma pesquisa que me fez refletir. Ele falou que, na média, os CEOs das empresas europeias ficam 3 anos. Que já é muito mais que as empresas americanas. E isso faz os caras tomarem... Que pena. O branding é dinamitado, porque ele tá fazendo, tomando decisão... Mas é que tá de curto prazo. No ansiolítico. Tá todo mundo sofrendo. Eu vou dizer uma coisa agora que é terrível, mas eu adoro atender dono de empresa familiar grande. Adoro. Porque ele é cheio de mania. Ele é cheio de coisas, mas ele ama aquilo lá. Ele ama aquilo lá. Ele tem compromisso visceral com aquilo lá. Quais empresas dão mais certo, Dado? Familiar? Não, pra mim é indiferente. É óbvio que as que dão mais certo é capital aberto. Tá? Não é? São familiares? As familiares. Ai, que bom ouvir isso. Eu não sabia. Sabe, sinceramente, eu não sabia. O homem mais rico do mundo, quem é hoje? Bernard Arnault. Dono de uma empresa familiar dele mesmo. Ele tem 5 filhos, eu adoro, botou 5 para ser... mania de dono, eu atendi vários donos. Desde a tenra idade eu fui atendimento de grandes empresas. Então eu participei de reunião, desde a tenra idade, reunião de diretoria de grandes empresas. É diferente quando o cara é dono, ou foi o pai que criou, ou foi a mãe que criou, ele que criou, ela que criou. Tá? É diferente, sabe? Porque pode ter mania, pode ser vaidoso, pode ter não sei o quê, mas com argumento a gente mostra que é para perpetuação daquela empresa e não o cara focando no headhunter para a próxima empresa que ele vai ser catapultado daqui a 3 anos. E o bônus que ele vai ganhar no fim do ano bota fora tudo que se falou em branding. Cara, criei marcas e lidei com marcas espetaculares que foram dinamitadas com gente com essa visãozinha aí de curto prazo. Mas eu acho que, de novo, é de acordo com o tipo de empresa que tu quer. Nós estamos nessa... Tu vai ter que dar mais argumentos. Tá difícil de concordar. Qual é a empresa que mais tem clientes no mundo? Calma aí, deixa eu chegar aqui. Mentalidade do Fundador. Livro dos caras da Bain, acho que não me engano é Krizuki, um dos autores. Ele fala exatamente o nome do livro é Mentalidade do Fundador. É exatamente isso que o Dado estava falando agora. Isso aqui casa com uma outra coisa que a gente vê em várias empresas. Os caras falam que aqui tem que ter senso de dono. E aí, às vezes as pessoas acham, não tem como tu ter senso de dono se tu não for o dono. Errado. Tem como. Maior case de gestão. Não tem o salário do dono. Não, tem como. Tem remuneração. Tem magia. Tem pode pirilim pim pim, sim. José Galó.
Exatamente. Era executivo na Exatamente. Magazine. Nunca foi o dono, tampouco foi o fundador. Mas o cara imprimiu um senso de dono e um modelo de trabalho que é absurdo. E vou fazer um Que elogio é absurdo. com a Uma cultura época do que é encantamento que não tá errada. Não tá. Não tá, mas tu entende como é que eu me posiciono? Claro. Mas É uma uma época figura que não o é dado agora. usa Eu uso esse recurso eu uso dialético recursos dialéticos. pra... Se a Renner tivesse sido criada hoje, não ia ser o que é. Mas Nessa sabe o lógica. mas Mas sabe é que o que o Galó fazia? Eu vi isso. Não sei, se o Galó fizesse uma empresa hoje, talvez fosse assim. O Galó da Renner, sexta-feira ia à ser o que tarde, é. olha aqui, sexta-feira à tarde o Galó da Renner dava uma incerta em alguma loja do Brasil. Só ele e a secretária dele sabiam, tá? Então, na sexta-feira ele aportava numa loja do Brasil e ia pro caixa. Sabe o que é trajeto do cliente? Ele ia pro caixa. Eu vi, porque eu assistia isso. A senhorinha segurando 2 peças de roupa, aí ela olha assim, e ele é alto, né? Ela olhava assim, tinha um cara assim, eles, muito prazer, eu sou o presidente da empresa. Umas faziam assim, e as outras assim, senhor presidente, aquilo lá não tá funcionando, aquela não sei o que... E ele chamava assim, anota isso aí. Depois, a reunião de segunda de manhã de diretoria, a agência participava, eu participava. Sabe como é que começava a reunião? Sabe por aonde começava? Sabe por aonde começava a reunião? Não começava por números, não começava por faturamento, de feita pra durar, não falava nada. Começava pela reclamação da veinha. Quanto tempo faz isso? 22 anos. Pois é. Se fosse Isso hoje, não ia funcionar. Não. Discordo, Rafa. Eu discordo. Traz teu argumento, nós vamos te ouvir. Traz teu argumento. Aí eu ainda tenho que falar de comunicação. Qual é a empresa que mais tem clientes no mundo hoje? Amazon. Meta. 4 bilhões de pessoas usam serviços da Meta. Desculpa, não Todos. são clientes. Não são São clientes. usuários. Eles não são clientes. Mas eles são medidos dessa forma. Não. Clientes. Não. A que mais tem cliente é a Amazon. Só pra deixar claro, eu prefiro empresas feitas pra durar, tá? Eu Mas pago quero pra trazer Facebook, o eu contraponto. pago pra Facebook. Eu quero trazer o contraponto Eu não porque sou cliente. todas as empresas... Clientes são os anunciantes. Eu sou produto do Facebook. Eu não sou cliente. Essa discussão vai ser longa. Vai ser longo. Mas eu quero voltar pra comunicação. Não, mas eu tô dentro. A minha empresa é feita pra durar, não é feita pra Eu crescer. podia fazer um só sobre redes sociais e falar sobre esse assunto. Pode ser? Vamos lá. Podia Pode ser. Redes sociais. Tá? Uma redes sociais a gente bota que esse assunto... podia Por exemplo, dar eu não sou cliente do Facebook nem do... Podia pedir um vídeo do Orkut pra gente abrir esse episódio. Eu peço. É, teu amigo Orkut. Tá. O Orkut disse uma coisa... Ele usa o WhatsApp. O Orkut Óbvio, disse uma ele se coisa... comunica. Só pra entender, eu não sou íntimo do Orkut, mas assim, eu fiquei amigo dele. Fez um churrasquinho. Porque... Sim. E altas festas. E Só uma pausa. Pra quem não sabe o que é Orkut, não. Orkut foi uma Vai rede pro Google, Vai no social Google e veja. criada dentro do Google, naqueles projetos de 20% do tempo livre e tal, que dominou o Brasil antes da gente passar a usar o Facebook. E foi na Campus Party que a gente se conheceu. Eu palestrei às 6 e ele palestrou às 7h30, tá? Então eu fiquei pra assistir, óbvio, né? Não sei se ele assistiu a mim, mas depois nós saímos, tá? E aí, como é que ele começa Ele é um querido. Como é que ele começa a palestra dele? Isso foi 2021. Ele disse assim, pois é, eu criei a primeira rede social em âmbito planetário, assim, né? E era uma rede social onde as pessoas curtiam, se curtiam, criavam comunidades divertidas, compartilhavam informação, se ajudavam e mais se elogiavam do que qualquer outra coisa, tá? E agora a moda é atacar, dividir, gente se suicidar porque não tem curtição e tal. Tá na hora da gente refazer as redes sociais. Mas daí uma parte da maravilha. da bancada aqui. Que É maravilha. porque ela não durou a tempo de também sofrer o mesmo pênalti, né? Blá, 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 blá. Não, Aquele lá. blá, blá. É o mantra básico Eu da época. aprendi com o Carlos Bush que a gente tem que provocar. Eu sei, é o mantra mas esse é o mantra da época. Eu sei que no fundo, tu tem coração. Não, eu tô com vocês, eu só tô provocando. Eu sei. Que é o que eu faço Teu papel, comigo mesmo. teu papel. eu faço vamos lá. comigo Papel mesmo. maravilhoso. É que eu acho que não dá pra catalogar as empresas só em 2 grupos. É. É só esse o meu ponto. É. Eu acho que... Mas eu gosto da provocação. Eu acho que as empresas que têm o foco de crescer, elas vão fazer tudo para crescer. Agora, eu não acho que as empresas foram feitas para durar, não querem crescer também. Mas crescer mais devagar. É que daí tudo tu tá fazendo um recorte histórico. E aí eu prefiro olhar para a cultura Uhum. e estratégia da companhia. Que estratégia é uma outra aula que tem que ter. E que marketing tá diretamente ligado a isso. O marketing Mas o só pode marketing ser a partir serve a estratégia, certo? Sim. A estratégia vem antes do marketing. Claro. Por isso que às vezes a gente ouve a pessoa falar, eu queria um cargo mais estratégico.
e menos operacional. Aí eu fico pensando, pô, cara, estratégia é meio chato, tá? Porque não muda com frequência. Ser um estrategista não quer dizer que tu tá numa sala criando estratégia todo o tempo. Não, cara. E eu vou pra comunicação com estratégia agora. Vamos lá. Imagina o seguinte, tá? Objetivos empresariais, tá? Bota um cifrão. É relacionado O Dado fez uma bolinha e botou um cifrão Bota um dentro. cifrão, tá? Quem não tá vendo. É relacionado a crescer, Dinheiro. né? Se perpetuar. Isso aí. Objetivos receita. empresariais. Objetivos de mercado. Aí entra marketing, tá? Desenha uma pizza. É participação, é o share. É participação de mercado. Crescer no mercado, recuperar o mercado, conquistar um novo mercado. Isso são objetivos mercadológicos, tá? E objetivos de comunicação, desenha um cérebro, tá? Ocupar mais espaço na mente, que a pessoa pense tal coisa, que se tem qualidade é Brastemp, né? Se lava mais branco é Omo, tá? Então, os objetivos empresariais são de grana, os objetivos mercadológicos são de pizza, ou seja, né? Participação de mercado, e os objetivos de comunicação são de coisas a serem pensadas, tá? Então, comunicação está a serviço do marketing. É um dos pilares do marketing. Aí nós vamos para os 4 Ps. Vocês já ouviram falar nos 4 Ps? Você está assistindo? Nosso amigo Kotler. Não é o Kotler. Jerome McCarthy. Os P não é do Os Kotler? 4 Ps é do Jerome McCarthy. Mantenha o que eu falei para eu poder passar essa vergonha aqui. Tá? Não, mas Bom, eu não quis fazer isso, eu não ia perguntar para vocês. Meu doutor. Em aula eu perguntava, tá? Não, o Kotler é o papa do marketing, mas os 4 Ps do Jerome McCarthy. Olha como é falho os 4 Ps. Vamos lá. O primeiro é product, tá? Que seria produto. Tá bom. O segundo, pricing, que é preço, tá? O terceiro é placing, que é pessimamente traduzido em inglês. Que to place é colocar lá, tá? To place é dispor, né? To place é dispor. Tinha que ser os 4 P. Sim, mas aí olha como é traduzido. É praça, ponto e posição. É péssimo, tá? E o último é promotion. Então agora vamos desconstruir os 4 Ps. Qual é o primeiro? Que vem a ver de promover. De promover, de divulgar. Exatamente. Olha, exatamente. Então, assim, por onde é que começa o marketing? Por um P que não está aqui, que é research, que é survey, tá? Que em português funciona, que é o P de pesquisa. Então, assim, já está errado os 4 Ps, porque assim, tu não faz nenhum produto ou desenha teu serviço ou produto sem pesquisa, tá? Então, os meus 4 Ps de professor começavam com pesquisa, o primeiro P. Agora, product e pricing, produto e preço. Me diz uma coisa, pricing, preço. Vocês já viram um preço vagando no espaço? Olha lá, um R$3,90. Ou lá, R$4,72. Não, o preço está sempre acoplado ao quê? A um produto, a um serviço. Então, o pricing, o preço está inserido no produto. E aí veio o conceito do Kotler de produto ampliado. Produto ampliado não é só o produto. O produto desse estúdio aqui é facilidade de estacionamento, o elevador rápido, né? Sala água, climatizada, café. Água, café, que poderia servir um pouco mais de água, por favor. Tá? E microfones funcionam. Esse é o produto ampliado. Tá? De acordo. E aí, isso tem um valor. E a representação gráfica deste valor que a gente dá para as coisas é o preço. Então, esse pricing é um P inútil, porque pricing está dentro de product. Tá? Até aí tá. O marketing é servir, então. Isso. E aí, placing. Posição não é posição, tá? Place não é ponto, porque o pessoal acha que marketing é ponto de venda com essa palavra ponto, né? É distribuição. Tá? Gostei. Então, é P de pesquisa, P de produto ampliado, P de distribuição. Se quer manter os P's, bota distribuição, entendeu? Mas é a distribuição. E agora vamos para promotion. Promotion é o que em inglês? To promote, divulgar, alardear. To promote. Em português é o que? Pelo médio, como é? Leve 3, pague 2. Leve 3, pague 2. Não, promotion não. É comunicação, o último P. Que então a gente fala de comunicação. Então, pesquisa, produto ampliado, distribuição e comunicação. Mantém os 4 Ps. Mas comunicação é a última coisa que a gente faz. Porque a gente primeiro pesquisa, depois a gente ajusta ou cria um produto ou um serviço que tem um preço. Depois a gente coloca à disposição da pessoa ou atrai a pessoa até a gente, né?
E aí, no final, a gente diz assim, tem aqui é alardear, comunicar. Mas o price não é... Se o preço tá adequado... Não... Pois é, o preço tá... Não tem um 4,70 voando, ele tá colado num produto, cara. Tá certo. Não, é só uma provocação. Ao longo do teu trajeto... Culpa do Bush agora, eu fiquei viciado em provocação. Tá, e aí, só pra terminar o comunicação, tá? Vamos lá. Comunicação é a roupa do marketing. Camisa preta. Roupa do marketing. Não, que a minha roupa... Uma pessoa interessante, mal vestida, continua sendo uma pessoa interessante. Pô, que pena, né? Mal vestida. Uma pessoa xoxa, desinteressante, super bem vestida, a gente diz assim, puxa, que pena, né? Apesar de bem vestida, é xoxa. Agora, uma pessoa interessante, bem vestida, sai da frente. A comunicação é só a roupa do marketing. Gostou dos meus 4 P's? Eu amei. Deixa eu fazer uma pergunta. Ao longo do teu trajeto, qual dos 4 tu acha que é onde a gente tem que colocar o foco? Pesquisa. E qual dos 4 é o mais esquecido? Pesquisa. Temos uma aula. Pesquisa, sabe por quê? Porque pesquisa é pra sempre. É de pra sempre. Porque muda o tempo todo. Né? E o que os caras fazem? Vão pro escritório, luneta, foco no cliente. E para de saber que... Eu acho que... Dedo no pulso do mercado. Acho que... A gente falou de Renner, né? Pesquisa não é um departamento, tá? Pesquisa é um estado de espírito. É um jeito de ser. De empresa que é um jeito trabalha de com ser. pesquisa. Exatamente. E criou conceitos com base em pesquisa. E se a gente olhar, a gente tá gravando esse podcast, hoje é dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Dia 24. De 2024, provavelmente você vai ouvir depois, né? Até porque a gente não vai lançar ele hoje. E aconteceu hoje a maior fusão da história da moda no Brasil, que é a Arezzo e a Soma. E isso coloca eu, o Rafa e o Dado, que a gente vive, né, pelo mundo, mas a gente mora no Rio Grande do Sul. E num trajeto de, eu acho que uns 30 quilômetros, fica a sede da Renner e a sede da Arezzo. Quase saiu o headquarters, viu? E eu brinco que... Da companhia. Eu brinquei com eles lá, né, que eles vão ter que escolher se o nome vai ser Aroma ou Someso. Mas a gente é privilegiado... muito privilegiado de poder acompanhar de perto essas duas trajetórias de empresas que a gente vê que elas realmente investem em pesquisa. E o quanto isso faz diferença mesmo. E quer ver pesquisa? Agora vamos para você que tem um pequeno negócio. Uma coisa bem simples. Eu estava fazendo vestibular, tá? E a minha avó era uma das principais clientes da padaria do seu Armando, tá? No dia que eu passei no vestibular, a minha avó ganhou um bolo que ela mais gostava, que ela comprava sempre, lá da padaria do seu Armando. Que ele era meio grosso, mas ele tinha tino comercial. Tino comercial é uma expressão que se usava antes do marketing. Tá? Tinha um CRM analógico. Hoje a gente traduz isso de soft skill. E aí sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu já tava metidinho em propaganda e tal, já super... E eu fui lá falar com o seu Armando. O que aconteceu aqui? Acredito, eu perguntei isso aos 18 anos de idade. Ele me disse o seguinte, a minha funcionária ouviu a sua mãe contar para sua avó que estava muito preocupada, porque eu estava muito nervoso por causa do vestibular. E aí, um dos nossos funcionários ficou encarregado de ver dos clientes os filhos e netos que tinham passado no vestibular. E como a tua avó é uma das minhas principais clientes, eu mandei um bolo para ela. Isso é aula, cara. Isso é aula. E às vezes a galera quer redescobrir a roda. E isso é pesquisa, tá? A pessoa da ponta que trabalhava na padaria, beijava o distintivo da empresa. Fluxo de informação. Não precisa falar de propósito, tá? Não precisa falar de propósito. De autonomia, né? Autonomia, como é que o funcionário tem Tua funcionária ouve uma queixa no teu curso, tá? Presencial. Ela pode ser terceirizada ou não. Ela tem obrigação de te dizer, fulana não gostou daquele troço. Só que ela tá fazendo o serviço dela, ela não tem que fazer isso pra ti. Você tá perdendo uma coisa riquíssima, que é dedo no pulso do mercado. Por isso que pesquisa é disparado mais importante. Se eu não me engano. O resto a gente faz. O Ritz-Carlton. Contrata a gente faz. Rede de hotéis, hoje pertencente à Marriott. O funcionário tem uma prerrogativa de poder gastar até $100 para resolver um problema de um cliente. Independente de qual problema seja. Isso é importante.
Porque tu dá poder. Agora, quando Dá poder pra ponta. tu tira todo o poder do cara da operação... Ele tem compromisso zero. Espera que o cara se encante... Não, compromisso ou zero. seja satisfeito, é muito difícil, cara. Porque os problemas vão acontecer. Eu me surpreendi com esse caso do Dado num avião aí, porque ela tá vem fazendo um trabalho fantástico. Mas eu sou Fantástico. fã. Eu fantástico. também. Mas assim, Eles pior emenda de soneto. fizeram uma virada de serviço durante Tem café? durante a pandemia, cara, pra conseguir focar em mais serviços. e tal. Mas tem uma coisa que eu peguei um voo voltando agora da NRF e tinham 28 Black Signatures no voo. Aham. Tu imagina o caos que foi. Porque eles vão tratando esse cliente como é o Dado, que é o Black Signature, oferecendo tudo. Quando tu chega no aeroporto de Congonhas, Aham. eles te buscam numa van Sim, e tu leva quem tu quiser contigo sim, pra embarcar no avião. Então eles fazem literalmente tudo pro cara. sim. E aí pega um voo que tem 28 deles e tu tem, sei lá, 20 lugares na executiva, 30 lugares, só que tu teve lá os 20 que compraram, Mas tá entendendo? sobrou 10 lugares. É o caos, né? Mas você tá entendendo que no meu caso era uma bobagem? Eu Claro. entendo. É só uma linha de programação, diz assim, se tiver um aí, bota nesses troços, já que é aleatório. Mas o que me surpreende é o seguinte, provavelmente eles tinham essa prerrogativa. Deu pau, eles alocaram os lugares errados. Claro que sim. Porque provavelmente não era o avião pra estar na rota. Ou se... Não, a comissária me disse, uma vez por semana ele faz essa rota. Aí que tá Que é o o desafio de criar relacionamentos únicos Em escala. É difícil. Aí é que tá o marketing. É difícil. Aí que pra mim é o encontro do melhor dos dois mundos, tá? É quando é buscar isso. Ninguém falou que era fácil fazer isso. E pra terminar o negócio de, não sei quanto é que a gente tá de 2 tempo, minutos. essa coisa da comunicação, a pessoa que é especialista em comunicação, ela não é especialista em marketing. Não é. Ela é especialista em divulgação. E não tá nada errado, é bem difícil. É muito difícil, é uma arte. Inclusive, qualquer um se diz especialista em comunicação. Tá? Mas assim, nós vamos ter um de comunicação ainda, tá? Lá no futuro. Mas assim, E marketing o é coisa negócio- de o engenheiro. negócio de distribuição. marketing é coisa de engenheiro, é distribuição. A essência pra Canais de mim, venda. canal, pra mim, negócio de a essência distribuição, tá na distribuição, cara. Distribuição é um negócio que para várias indústrias tem mais valor que o preço. E um dia nós vamos fazer um de branding, tá? Que eu há 20 anos, tá provado isso. Há 20 anos eu digo em aula. Distribuição é mais importante que marca, que Total. branding. Eu quase fui chacinado. Posso contar uma história rápida? Distribuição é mais importante que marca. 30 Ó, segundos. eu estou usando uma Pode. garrafa aqui, ó, que eu ganhei da minha esposa, da marca Stanley. Uhum. Se ela quiser patrocinar o nosso Que é podcast. muito falada aí, né? Sabe qual foi o grande segredo da Stanley nos últimos tempos para ter o crescimento? Distribuição. A dona da Stanley comprou uma outra marca chamada Aladdin, de garrafa térmica, esse tipo de coisa, que tinha uma distribuição muito maior. Mas a Aladdin aí- já tem gênio no meio, né? E aí- Tem a lâmpada. e aí é ela óbvio que isso colocou- cresceu. Ela colocou o produto da Stanley em muito mais pontos do que ele estava antes. Uhum. E aí passou a ter, para a maior parte dos consumidores, um produto que não tinha à venda, com um ticket maior, Uhum. mas ele estava em todos os pontos de venda. E aí a mágica acontece. Ó, to place estava à disposição. E aí preço era barato, caro, azar. O preço estava vinculado ao produto, mas Então, de o repente... marketing é Eu vi que distribuição. tu gostou, que preço tá dentro. Não, eu adorei. O ponto é, marketing não é uma coisa só e você não vai ter uma definição única nesse podcast, porque a nossa vida não é facilitar a sua, a nossa vida é dar informação. Provocar a reflexão e o contraponto. Quem vende facilidade normalmente não entrega satisfação. Certo, Dados? Encerra por mim. Não, que isso. Tá bonito. Não. Essa aula é de Dado Schneider. Aula podcast, Rafa Martins, Guto Rocha, Dado Schneider. Com E apoio. Agora Estúdios sim. Com. Agora foi perfeito. Estúdios Com. Até a próxima. Valeu.